Na série de reportagens especiais sobre a cadeia produtiva dos orgânicos, vamos mostrar hoje como o mercado está aquecido. Tem se tornado cada vez mais fácil encontrarmos mercados exclusivos de orgânicos e feiras com os produtos. Como comentamos no programa passado, a produção aumentou bastante e é claro que o mercado também se encontra em grande expansão. Vamos ver na reportagem. A procura por alimentos orgânicos aumentou em todo o país. No DF, a demanda está ainda maior. O cenário atual está muito bom, né? A gente vê que a produção de orgânicos tem um crescimento muito grande aí nos últimos anos e com a pandemia isso fortaleceu ainda mais, né? Porque as pessoas estão procurando produtos mais saudáveis, produtos que têm rastreabilidade, né? Produtos que são saudáveis para a alimentação em geral. Então, a comercialização aumentou praticamente em 62% o aumento em 2021. Então isso reflete em oportunidade para as empresas que estão comercializando esses produtos orgânicos e principalmente para o produtor rural, que tem aí como oportunidade dessa produção de orgânicos também. No Brasil, no contexto geral, nós tivemos um aumento de mais de 250% do número de produtores que são produtores de orgânicos. Então, segundo dados do Ministério da Agricultura, hoje nós temos, em 2013, tínhamos 10 mil, praticamente, produtores certificados, né, com produção orgânica, e hoje, nos dados do mapa, temos mais de 30 mil produtores que fazem parte do cadastro do Ministério da Agricultura como produtores orgânicos. O Distrito Federal ele tem uma particularidade de apresentar diversas possibilidades de encontro do consumidor com o produtor. O consumidor hoje no Distrito Federal tem produtos nos grandes supermercados, nas lojas especializadas, mas também muitas feiras livres onde os produtores da agricultura familiar comercializam seus produtos sem a necessidade de certificação. São as organizações de controle social que comercializam seus produtos diretamente para o consumidor. Mas também temos os sistemas participativos de garantia no Distrito Federal e produtos certificados por certificadoras. Então, nós temos no Distrito Federal uma diversidade muito grande e interessante para os consumidores que podem ter diferentes produtos disponíveis para o seu consumo, né? Então, é realmente um diferencial que o Distrito Federal tem em relação a muitos estados brasileiros. O modelo de organização dos produtores no DF tem feito diferença no fortalecimento do segmento. O sindicato, na verdade, seria o braço vamos dizer assim, mais político da cadeia produtiva dos orgânicos, né? Tentando atuar sempre nessa parte da legislação, de acompanhar e de promover, de propor, inclusive, projetos de lei que venham a ser adequados para a produção orgânica, né? Mas, por outro lado, ao passo que ele tem uma certificadora, que é o OPAC, né? A gente tem uma certificadora, que é um organismo participativo da conformidade orgânica, ele sempre recebe demandas de certificação. Então, hoje a gente pode dizer, pelos números que a gente tem, né, pelas demandas que a gente tem, que nós somos a maior concentração de produtores orgânicos do Brasil e temos tido uma demanda e um crescimento anual na casa dos 30%. Em Brasília, a gente pode dizer que tem um diferencial com referência à organização dos produtores. Não deixa de ter as mesmas dificuldades que outros locais da federação, mas a gente aqui conta com a representação dos produtores, tanto por associações, sindicato, cooperativas, e isso às vezes é difícil de você encontrar em um mesmo local. Tanto é que hoje a gente tem, como um exemplo, citar aqui a Agroorgânica, que é uma associação criada aqui em Brasília, né, para promover a comercialização dos produtores, e é uma das maiores associações de produtores orgânicos do Brasil. A diversidade de produtos ofertados atualmente, que vão além de hortaliças, reflete o crescimento do segmento. Olha, há 20 anos atrás, consumir alimentos orgânicos restringia apenas a hortaliças, né? Só que esse mercado ele vem ganhando bastante maturidade, ganhando bastante crescimento, né? E hoje os consumidores eles preferem não só hortaliças como mercearia,
o mercado de carnes, né, proteína animal, ele vem despontando grandes interesses, né, pelos consumidores, né, no tocante carne de frango, bovinos, ovos, toda a proteína animal, pescados, né, vem tendo bastante motivação. Enfim, posso dizer para você que hoje os alimentos orgânicos, eles atendem todos os perfis de produções, né, atendendo toda a necessidade dos consumidores. Então está um crescimento bem equilibrado, né? É importante a gente lembrar que nós somos a maior concentração de produtores orgânicos desse país. A gente tem, segundo se noticia, né, a maior renda per capita desse país. E a gente tem uma pesquisa que diz que de cada 10 consumidores lá fora, apenas 3 estão interessados em consumir orgânico. Já em Brasília, de cada 10, 7 estariam interessados em consumir orgânico. Então é aquela frase conhecida, né? Juntar a fome com a vontade de comer. Os diferentes meios de comercialização contribuem para que o produto orgânico chegue ao mercado. O crescimento da produção orgânica é verificado ano a ano, independente das crises, independente até mesmo do processo de pandemia, que diminuiu bastante a entrada de produtores no cadastro nacional, mas mesmo assim nós observamos uma evolução permanente que é certamente impulsionada pela demanda de consumo desses produtos. No Distrito Federal, nós temos muitos bons exemplos, porque o Distrito Federal tem uma particularidade de dar condições para que os produtores e consumidores estejam muito próximos. As feiras, que eu acho que Brasília é a cidade das feiras, né? Eu acho que esse contato direto é muito legal. E o grande varejo, que são os supermercados, que tem um papel muito importante para disseminar cada vez mais a produção orgânica. Então eu acredito que dentro dessa possibilidade a coisa está avançando. Assim, e o PAPA, né? Que é o programa de governo que faz a aquisição, o PENAI entrando agora, que eu acho muito importante, aí depende da organização dos produtores, por isso a importância da Emater nesse momento, né? Então você tem hoje talvez 40 a 50 produtores sendo atendidos pelo PAA e pelo PAPA, né? E novos projetos entrando. Então Brasília é um exemplo hoje, nós temos um leque de espaço comercial muito interessante. Alguns dependem de organização e é normal você ter dissidências, você ter problemas quando você monta uma cooperativa, etc. Mas eu acho que nós temos amadurecido muito na comercialização de orgânicos aqui no Distrito Federal. Diversos fatores contribuem para que o DF seja referência, tanto na produção quanto no consumo de produtos orgânicos. A ação de produção orgânica, ela desempenha um papel de promover a produção orgânica no país, principalmente através da campanha nacional de produtos orgânicos, que são normalmente eventos que se desenvolvem no país todo, por meio do trabalho que as comissões de produção orgânica nos estados e no Distrito Federal promovem junto com diversas entidades que se empenham nesse desenvolvimento da produção orgânica no nosso país. E pode ser considerado um caso de sucesso porque o consumidor do DF, assim como em outras capitais, ele quer um produto de origem, um produto rastreável, um produto natural que não tenha defensivos agrícolas no seu sistema produtivo e também um produto que beneficie a questão social, que beneficia o emprego e beneficia o homem do campo. Então nós temos um centro consumidor aqui pujante em termos dessas exigências. Então isso cria um favorecimento e casos de sucesso enormes para aqueles produtores que estão entrando nesse mercado de orgânicos e têm aproveitado isso, né? Porém, a gente tem aí, como eu falei, alguns desafios, como a qualificação da mão de obra, algumas tecnologias, até bioinsumos, para que esteja disponível nessa produção, para que o produtor possa cada vez mais diminuir o seu custo de produção, aumentar a sua produtividade de forma sustentável e se conectar mais ainda com diferentes canais de comercialização aqui no Distrito Federal também. E o que esperar para os próximos anos? É um mercado que vem crescendo, já vinha crescendo, só que agora numa velocidade maior.
Então a nossa expectativa é que nos próximos anos o mercado de orgânico ele ganhe espaços grandes, não alcançados, exatamente porque consumir alimento orgânico está numa relação diretamente com a saúde. Então as pessoas consomem alimento orgânico porque sabem que é bom para a nossa saúde. Por isso que eu consumo. A comercialização dos alimentos orgânicos é de fato um mercado promissor. Como vimos na reportagem, teve aumento de aproximadamente 62% neste ano.